Olá a todos, hoje dia 8 de agosto de 2022, estamos em uma apresentação da nota técnica CIB número 60, que foi divulgada no dia 27 de junho de 2022, que trata da orientação da montagem das caixas de emergência obstétricas nas instituições de atendimento a todas as gestantes e puérperas. Essa versão é a segunda versão, e trouxemos aqui como convidado o responsável pela elaboração desse documento e atualização desse documento, para trazer não só toda a Constituição que esse documento oferece, mas elucidar todas as dúvidas que permearem pelos profissionais que assistem esse nicho de atendimento. E falo em nome do Grupo de Enfrentamento à Morte Materna, Infantil e Fetal da Secretaria de Estado da Saúde, e agora passo imediatamente a palavra ao professor Dr. Fabiano Elisei Serra, além de coordenador da obstetrícia do Hospital e Maternidade Interlagos. Ele é professor do curso de Medicina na Universidade de São Caetano do Sul, Unisa e AFIA Educacional. Ele também é pós-graduando em obstetrícia na Universidade de São Paulo, e também nosso parceiro em todos os nossos movimentos aqui que tratam da questão para a saúde das mulheres. Doutor Fabiano, muito obrigada por sua presença, a palavra é sua, que tenhamos um excelente encontro. Obrigada. Bom dia, Adriana, bom dia a todos. Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra poder, mais uma vez, vir aqui a público falar de um tema que é tão importante, que é esse tema de mortalidade materna. Eu sou um grande defensor disso, e eu quero dizer que tem um grupo muito grande correndo atrás disso para que a gente possa realmente diminuir nossas taxas de mortalidade no Brasil e no mundo, né? Essa nota técnica ela foi viabilizada não só por mim, né? Na verdade, a gente tem toda uma rede de apoio por trás. Então, queria agradecer a Secretaria também do Estado da Saúde pela oportunidade, pelo apoio de sempre. A professora Elaine Moisés, o professor Ricardo Carvalho, que fizeram a revisão da nota técnica também. Queria agradecer o pessoal da Maternidade Interlagos, em nome aí da doutora Rita Calabrese. E vamos começar a nossa apresentação, porque é bastante extenso, mas é muito interessante, é muito dinâmico. Vocês vão ver que eu não vou me ater somente à formação da nota das caixas de emergência, mas eu também vou trazer um pouco de protocolo de atendimento realmente a essas mulheres nas três principais emergências obstétricas que a gente vai encontrar na nossa vida. Vamos lá, vou começar a minha apresentação. Vocês, por favor, me falem se está aparecendo para vocês. Já coloquei. Está aparecendo? Só confirma para mim, Adriana. Então, ok, gente, vamos lá. Vamos começar falando do objetivo dessa nota técnica, né? Por que a gente teve a ideia de criar essa nota técnica? A ideia era que a gente criasse processos, né, que acelerassem e facilitassem a assistência às mulheres no ciclo gravídico puerperal que estivessem em situações de risco de morte. Então, nosso objetivo é ter uma Quando a gente fala de mortalidade materna, a gente tem três principais causas. No Brasil, a ordem das causas é a seguinte: hipertensão é a primeira causa de morte materna, seguida por hemorragia pós-parto e depois pelos quadros de infecção, quadros de sepse. Então, nós vamos abordar esses três temas de uma forma sucinta e objetiva e direcionando na formação dessas caixas de atendimento para atendimento dessas emergências. Vamos começar falando sobre as síndromes hipertensivas, que é a primeira causa de morte materna no Brasil. No mundo, gente, só para atualização de vocês, a primeira causa é de hemorragia pós-parto. Mas no Brasil, as síndromes hipertensivas ainda ganham, mas ambos têm valores importantes. Em alguns estados, a hemorragia pós-parto ainda vem como primeiro colocado. Vamos lá, vamos lidar agora e falar primeiro o que são as urgências hipertensivas, né? Então, a gente tem que fazer um diagnóstico de todas essas urgências. Uma paciente que chega para a gente, independentemente se é numa UBS, se é numa unidade de pronto atendimento, se é num hospital terciário, enfim, a gente tem que estar ciente de que a gente precisa fazer diagnóstico das urgências hipertensivas. Então, a gente precisa fazer diagnóstico de pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Antigamente, aquele conceito que a gente tinha de pré-eclâmpsia grave,
pré-eclâmpsia leve, hoje a gente não utiliza muito esse conceito mais, porque, na verdade, a gente entende que a doença ela é dinâmica. Então, uma mulher que pode estar leve agora, mas daqui a pouco ela pode aparecer com sinais de gravidade, e aquela que tem sinais de gravidade pode dar uma melhorada ali nos aspectos, nos parâmetros, e a gente começa a desenquadrá-la desses sinais de gravidade. Identificação dos sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia, o diagnóstico da eclâmpsia, diagnóstico de síndrome HELP, os esquemas terapêuticos do sulfato de magnésio na prevenção, tratamento da eclâmpsia, manejo da crise hipertensiva. Então, tudo isso a gente tem que saber fazer. E qual vai ser a conduta obstétrica nas síndromes hipertensivas com sinais de gravidade. Tá? Então, esses são os focos aqui na prevenção da mortalidade materna por emergências hipertensivas. Primeiro, qual que é o conceito de pré-eclâmpsia? Né? O que é pré-eclâmpsia para a gente? Ela é uma hipertensão arterial mais proteinúria. Mas preste atenção que esse conceito também mudou. Vamos primeiro focar no que tem proteinúria e depois eu falo do restante. Uma paciente que tem uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140, ou uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90, aferidas em 2 ocasiões, com pelo menos 4 horas de intervalo, após a 20ª semana de gestação, essa mulher que tinha pressão previamente normal, né? Então imaginem vocês, uma mulher que começa o pré-natal que tem a pressão normal, ou que ela tinha a pressão aferida antes do pré-natal e sempre teve a pressão normal, após a 20ª semana, ela começa a ter pressão acima de 140 por 90. Ao mesmo tempo, se ela tem uma relação proteinúria-creatinúria maior ou igual a 0,3, ou uma proteinúria de 24 horas maior ou igual a 300 miligramas, ou uma proteinúria de fita maior ou igual a 1. Se ela tiver esses 2 critérios, ela já fecha o diagnóstico aí de pré-eclâmpsia. Mas, isso também é relativamente novo. Hoje em dia, a gente não precisa ter proteinúria mais para fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, se a paciente não tem proteinúria e surge hipertensão após a 20ª semana de gestação e está associada a algum dos critérios que eu vou falar abaixo, a gente vai fechar o diagnóstico de pré-eclâmpsia também. Então, se ela tem sinais ou sintomas de lesão em órgão-alvo, como é que eu vou saber isso? Se ela tem cefaleia, se ela tem escotomas, que seriam aquelas alterações visuais, se ela tem epigastralgia, que seria essa dor na boca do estômago, aqui no côndilo direito, a gente fala que ela tem um quadro de iminência de eclâmpsia. Se ela tem eclâmpsia, por exemplo, então se ela chega com uma crise convulsiva tônico-clônica generalizada, ou se ela chega em coma para a gente, até que prove o contrário, essa mulher fez um quadro de eclâmpsia. Se ela tem síndrome HELP, seria a hemólise, o aumento das enzimas hepáticas e a plaquetopenia, seriam sinais de gravidade da pré-eclâmpsia. Se ela apresenta alterações renais, creatinina maior do que 1,1. E se ela tem dor torácica e edema pulmonar, que aí seriam casos bem mais graves relacionados a essas emergências hipertensivas. Na pré-eclâmpsia com gravidade, a gente vai chamar de crise hipertensiva aquela mulher que tiver uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 160 e ou a pressão arterial diastólica maior ou igual a 110. Sinais de iminência de eclâmpsia. Então, ficar atento, porque a mulher às vezes dá indícios para a gente de que ela vai convulsionar na sua frente. Então, olhar para ela e falar, toda vez que ela tiver algum sintoma desses daqui, a gente tem que ficar atento porque ela pode convulsionar. Então, se ela tiver cefaleia, escotomas, fotofobia, fosfenas, que são aqueles brilhinhos nos olhos, hiperreflexia, dor epigástrica e ou no hipocôndrio direito, e náuseas e vômito. Se ela tiver eclâmpsia, que seriam essas convulsões tônico-clônicas, ou como em pacientes com pré-eclâmpsia. E às vezes, gente, o quadro já abre direto na eclâmpsia. Às vezes a gente não fez diagnóstico de pré-eclâmpsia, a paciente chega convulsionando. Então, não fiquem com a ideia de que tem que ter o critério de pré-eclâmpsia antes para a gente fechar o diagnóstico de eclâmpsia. Na síndrome HELP, a paciente tem hemólise, aumento das enzimas hepáticas e plaquetopenia. A gente também vai pensar que é um critério de gravidade se essa paciente tiver uma oligúria, né, uma diurese menor do que 500 ml em 24 horas. Se ela tiver uma insuficiência renal, que seria a creatinina maior ou igual a 1,2, se ela tiver dor torácica ou edema agudo de pulmão. Então, trouxe aqui um pouquinho mais destrinchado o que seriam esses critérios de gravidade, os sinais de gravidade da pré-eclâmpsia. A síndrome HELP, só trazendo isso com caracterização laboratorial. O que a gente vai chamar de hemólise? Se essa paciente tiver um quadro de anemia. Lembrando que a anemia
na gestante, ela é diferente, né? Então, a hemoglobina ali menor do que 11, e às vezes até 10,5 ali até o terceiro trimestre, a gente vai considerar anemia. Mas acima disso, a gente considera uma paciente normal na gestação, tá? A bilirrubina total maior ou igual a 1,2, o DHL maior ou igual a 600, e a presença de esquizócitos. Esquizócitos são alterações das hemácias que a gente consegue ver ao microscópio. Enzimas hepáticas. Se tiver um aumento das enzimas hepáticas, TGO, TGP, maior ou igual a 70, e o DHL maior ou igual a 600. E a plaquetopenia, a gente vai falar que plaquetopenia na gestante, a gente vai considerar como um valor de referência para a síndrome HELP, aquelas que tiverem menor ou igual a 100.000, certo? E a conduta frente a um diagnóstico de pré-eclâmpsia? A gente chegou ali uma paciente, fizemos o diagnóstico de pré-eclâmpsia. O que a gente vai fazer? Internação ou hospital dia. Imediatamente, essa mulher deve procurar um serviço hospitalar. E a gente vai fazer uma avaliação clínica e laboratorial. Ela precisa necessariamente ficar internada de imediato? Não precisa. Desde que a gente faça uma monitorização da pressão arterial durante esse período que ela estiver lá, e a gente avalia se ela apresenta algum sintoma de iminência de eclâmpsia, se ela fez uma avaliação da vitalidade fetal e está tudo ok. A gente colhe os exames, então a gente colhe para descartar síndrome HELP, né? Então, para quê? O nosso objetivo aqui é ver quais pacientes têm critérios de gravidade, sinais de gravidade e quais não têm. Aquela que eventualmente não tem sinal de gravidade nesse momento, ela poderá ser liberada para casa e deverá ser acompanhada ambulatorialmente num pré-natal de alto risco, tá? E essa mulher vai coletar exames com uma certa frequência, em geral, o preconizado é que seja pelo menos a cada semana, para ver se não houve evolução um quadro mais grave. Tá? Mas a gente tem que descartar que mãe e bebê não tenham nenhuma complicação mais grave. Tem complicação grave, internação imediata. Quem internar, então? Né? Falando nisso aí, quem que a gente vai internar? Aquelas pacientes que tiverem sintomas de iminência de eclâmpsia, que eu já falei que são, se ela tiver tido uma crise convulsiva ou ela tiver chegado em coma, se ela tiver síndrome HELP diagnosticada, se ela tiver uma pressão maior ou igual a 160 por 110 persistente. E olha que coincidência, inclusive esses 4 primeiros tópicos são exatamente aquelas mulheres que a gente vai precisar sulfatar. Tá? Então a gente precisa fazer sulfato de magnésio para toda paciente que tem iminência de eclâmpsia, síndrome HELP, com uma PA persistente aí acima de 160 por 110. E a gente tem aquelas pacientes que têm quadro de insuficiência renal, oligúria, edema agudo de pulmão, infarto agudo do miocárdio. E aquelas pacientes também que, obviamente, têm alteração da vitalidade fetal. Vocês imaginem um feto centralizado e a gente precisa fazer acompanhamento ali com o ducto venoso. Essa paciente vai ter que ser submetida a Doppler diário de avaliação da vitalidade fetal. Então, essa paciente também precisa ser internada. Tá bom? Esses são os critérios, em geral, de internação dessas pacientes. E como é que a gente faz o sulfato de magnésio? E por que a gente faz o sulfato de magnésio? Né? O sulfato de magnésio, a gente tem o intuito de estabilizar as membranas, fazer com que essa mulher não tenha um quadro de eclâmpsia. Tá? Então, e se ela teve um quadro de eclâmpsia, para que ela não tenha recorrência da eclâmpsia. Então, se a gente tiver pacientes que estão ali com risco de ter eclâmpsia a qualquer momento, a gente tem que fazer o sulfato. O sulfato a gente sabe que é uma droga super segura, se bem acompanhada, se feita na dose correta, dificilmente dá complicações. Então, deu dúvida, é melhor que faça sulfato. Tá? Não pensem 2 vezes. Deu dúvida, faça sulfato de magnésio, porque vocês vão garantir uma estabilidade dessa mulher. E hoje a gente sabe que o sulfato não é indicação de resolução da gestação. Então, não é porque fez o sulfato que a gente vai obrigatoriamente fazer a resolução da gestação. Após 24 horas, a gente reavalia essa mulher. Se ela tiver melhorado os parâmetros ou tiver assintomática, a gente pode suspender o sulfato e continuar observando. Como é que a gente faz no esquema de ZUSPA? O esquema de ZUSPA é um esquema completamente endovenoso. A gente faz 4 gramas de sulfato de magnésio, cuja diluição é exatamente essa, de 5 a 20 minutos. Então, a gente faz ali lentinho, né? Aplica em 5 a 20 minutos. E a gente entra com uma dose de manutenção endovenosa a 1, 2 gramas hora. Tá? O ideal, gente, é que a gente tenha uma bomba de infusão contínua, porque aí a gente consegue calcular exatamente quanto que a gente vai fazer. Tá? Quanto que a gente coloca nessa bomba para correr. Tem a diluição aí, não vou me ater a isso agora, durante a apresentação,
porque isso também tem na nota técnica, tá? Isso está bem fácil ali. Lembrar que toda vez que a gente tem que a gente utiliza o sulfato de magnésio, a gente tem que ficar atento a 3 parâmetros que são mais importantes. Reflexos patelares, eles não podem estar abolidos. Se estiverem abolidos, a gente tem que suspender o sulfato de magnésio. A diurese, a gente espera pelo menos 100 ml de diurese em 4 horas. Essa paciente tem que urinar uma média de 25 ml hora ali. Tá? Se ela tiver uma diurese menor do que isso, a gente também tem que suspender o sulfato. E a frequência respiratória, ela tem que ter uma frequência maior que 16. Tá certo? Se tiver menor do que 16, suspender também o sulfato de magnésio. Se ela tiver algum desses critérios aí para suspensão do sulfato, a gente pode, inclusive, utilizar o antídoto, que é o gluconato de cálcio, que a gente usa uma ampola de 10 ml a 10%. Isso também está na nota técnica, tá? E que a gente utiliza para recuperar essa paciente aí. Depois, eventualmente, estabilizou ali, a gente pode até voltar com sulfato de magnésio. Lembrando que o sulfato ele deve ser utilizado por pelo menos 24 horas após o parto, após o nascimento, ou após a última crise convulsiva. Porque se essa mulher tem uma crise convulsiva após o parto, a gente tem que considerar daquele momento da crise convulsiva, e não do momento do parto. O esquema de Pritchard é um esquema interessante, principalmente para aquelas pessoas que estão em UBS ou que estão em algum centro que vão precisar transferir essas gestantes. Porque a gente faz uma dose de ataque que é endovenosa e, na sequência, a gente entra com um protocolo intramuscular. Como é que funciona isso? A gente faz 4 gramas de sulfato de magnésio endovenoso, tá? 5 a 20 minutos. Olha que coincidência. Nesse momento, ela é igualzinha aos USPA. Só que o que tem de diferente nesse momento? A gente acrescenta 10 gramas, vai ser intramuscular. Então, a gente faz 10 ml de sulfato de magnésio a 50%, e a gente vai fazer 5 gramas por cada nádega. E aí, nesse momento, a gente considera que a gente tem 4 horas de tranquilidade. Então, a gente vai fazer a próxima dose após 4 horas. E aí, a gente vai entrar com uma dose de manutenção, que é um pouquinho menor do que essa dose de ataque. A gente vai fazer 5 gramas de sulfato de magnésio intramuscular, 4 em 4 horas. Então, se você está numa cidade que você vai demorar 2 horas para transferir essa gestante, depois daquela estabilização inicial, a gente considera que a gente tem 4 horas aí de tranquilidade. E se precisar, aplica mais uma ampola aí de 10 ml a 50% e uma nádega depois de 4 horas. Então, a gente ganha mais segurança. Porque você imagina, você vai na ambulância transferindo essa paciente, uma bomba de infusão vai apitar o tempo inteiro e não vai infundir nada. Então, a gente tem que ter essa ciência de que o Pritchard tem essa função também. Lembrar, mesma coisa. Vamos pensar nos reflexos patelares, diurese e frequência respiratória, mesmos critérios que eu já falei. O antídoto também é o gluconato de cálcio e também deve ser utilizado da mesma forma. Então, nada muda, é só a maneira que a gente administra realmente o sulfato de magnésio. E a eclâmpsia? A eclâmpsia seria aquela paciente com pré-eclâmpsia mais convulsão ou coma. Mas, como eu já falei, a gente tem que lembrar que a eclâmpsia, ela pode abrir o quadro. Então, você nem fez o diagnóstico de pré-eclâmpsia nessa paciente, ela já chega com um quadro de eclâmpsia para a gente. Como é que a gente trata isso? Então, a gente vai proteger a língua, né? Em geral, virar a cabeça para o lado também, a garantir a permeabilidade das vias aéreas, vai oxigenar essa mulher, vai colocar ela em posição semi-sentada, e a primeira medida medicamentosa que a gente faz é o sulfato de magnésio. Não é baixar a pressão, não é diazepam não tem indicação nesses casos, tá? É sulfato de magnésio, das formas que eu acabei de falar. Então, o paciente chegou convulsionando ou em coma, primeira medida, sulfato de magnésio. Tá? É claro, tem essa estabilização inicial ali, né? Mas estabilizou ali, é sulfato de magnésio. Depois que a gente faz o sulfato, aí sim, a gente vai fazer uma avaliação global. A gente vai ver se precisa de antihipertensivo, ela está com uma pressão arterial maior ou igual a 160 por 110, a gente precisa fazer hidralazina, ou nifedipina, né, ou até o triclociato, em alguns casos. Se ela não está, ele vai continuar com o sulfato. Tá? Sondagem vesical de demora, avaliação materno-fetal, até para a gente ver, será que houve alguma repercussão fetal? A gente precisa intervir nessa gestação? Lembrando, a intervenção fetal também só acontece após estabilização materna. Tanto que a avaliação global é depois que a gente já estabilizou essa mulher, tá bom? Estabelece um plano terapêutico. Vou ter que resolver? Em geral, quando tem uma eclâmpsia, a gente vai pensar em resolução, né?
Se nova crise, então imaginem vocês, eu fiz o sulfato, a paciente já está sulfatada, fiz o ataque, já está na dose de manutenção, e ela convulsiona de novo. Se ela convulsiona de novo, a gente vai fazer mais 2 gramas de dose de ataque, e aí 2 gramas hora de manutenção. Então, eu já tinha falado que a manutenção seria 1 grama hora no esquema de DUSPA, né? Se a gente estiver usando 1 grama hora, a gente vai aumentar para 2 gramas hora nesses casos. Se ela continua tendo crise convulsiva após essa segunda dose aí de ataque e essa manutenção de 2 gramas hora, a gente tem que pensar em outras causas, tá? E aí, nesses casos, a gente vai entrar com fenilidantoína. Combinado? E lembrar que essas mulheres têm risco, inclusive, de AVC hemorrágico, né? AVE hemorrágico. Então, às vezes, muitas vezes a causa das crises convulsivas podem estar relacionadas a outras situações. Então, a gente só vai pensar em outras causas depois que a gente já fez as 2 doses. Combinado? E na hipertensão arterial aguda, né? Uma pressão maior ou igual a 160 por 110, o que a gente vai fazer? Hidralazina 5 mg endovenosa a cada 20 minutos até 30 mg. Ifetipino 10 mg via oral, não é sublingual, combinado? 30 em 30 minutos até 30 mg. E o nitroprusiato de sódio, aqueles casos em que tem encefalopatia hipertensiva ou quando ela não responde a nenhuma das medicações anteriores. Tá? Lembrando que a ampola de hidralazina ela vem 20 miligramas. Então, como é que a gente faz? Em geral, a gente dilui 1 ml, que é o que vem na ampola, em 19 ml de água destilada e faz 5 ml a cada 20 minutos, porque isso vai dar exatamente 5 miligramas. De forma que a gente vai usar no máximo aí 1,5 ampola de hidralazina. Combinado? E a meta nossa para diminuir a hipertensão é uma diminuição de 20% a 30% somente. A gente não quer que essa paciente vá para 11, 7, 12, 8. Por quê? Porque se a gente faz essa diminuição tão abrupta, a gente faz hipofluxo placentário e a gente causa óbito nesse bebê. Tá? Então, não pode deixar de sangue para a placenta. Ela está num contexto que ela está acostumada a ter um quadro hipertensivo. Então, a gente vai fazer uma redução gradual dessa hipertensão. Então, o ideal é manter a pressão ali entre 160 por 110 e maior do que 135 por 85. Nunca uma pressão muito baixa. E a gente coleta exames também, né? Porque a gente vai ter que pensar, toda vez que ela bate um pico maior ou igual a 160 por 110, a gente tem que se perguntar, será que ela não está fazendo também síndrome HELP? Então, bateu ali 160 por 110, coleta de exames para ver se não tem síndrome HELP associada. E aí, chegamos nesse tema da síndrome HELP. Né? O que a gente faz em relação à síndrome HELP? A gente sulfata, porque a gente quer prevenir eclâmpsia. Pacientes que têm HELP não estão ilesas de ter eclâmpsia, tá? E a gente mantém até 24 horas pós-parto. A gente faz um controle da pressão arterial, porque a gente sabe que se a gente controla a pressão de forma mais adequada, a gente inibe a progressão da doença, que é progressiva, vai continuar progredindo, então ela vai progredir mais lentamente, tá bom? A gente pensa no parto, né? A gente sabe, se for maior do que 34 semanas, o parto é imediato, né? Porque esse bebê já está bem, já está tranquilo, já podemos resolver essa gestação. Agora, se a idade gestacional for menor do que 34 semanas e não houver complicações graves ainda, a gente pode pensar em corticoterapia para maturação pulmonar fetal, tá? E aí a gente vai acompanhando essa mulher ali com uma rotina laboratorial a cada 6 horas e a gente avalia. Se houver piora materna também muito absurda, a gente tem que resolver a gestação independentemente do corticoide. Perfeito? E no pós-parto, a gente deve seguir com exames laboratoriais a cada 6 a 24 horas até completa estabilização materna. Chegamos na caixa. Como é que seria essa caixa de emergência hipertensiva? Então, aqui a gente tem um checklist de tudo que tem que estar dentro da caixa. Veja que fácil. Então, a gente tem todos os materiais que a gente tem que ter dentro dessa caixa e que tem que estar acessível em todos os setores do local de trabalho. Então, se passa uma gestante, uma puérpera por esse local de trabalho, a gente tem que ter uma caixa como essa em todos os setores. Combinado? Não vou me ater aos detalhes aqui do conteúdo da caixa, porque isso também tem na nota técnica. Tá? A
Aqui vocês veem, também tem até o kit de avaliação laboratorial. Em geral, a gente já deixa um exame com pedido preenchido dentro dessa caixa. A gente só cola a etiqueta da paciente ou preenche o nome. Tá? E aí a gente já tem os tubos, tem tudo direitinho para a gente mandar para o laboratório. Essa seria a caixa. A Mater de Ribeirão Preto foi uma grande colaboradora, me mandou vários materiais, eles já têm esse protocolo bem instituído lá, e eles mandaram vários materiais para que eu pudesse utilizar tanto na nota técnica quanto na apresentação dessa aula. E esse é uma foto deles lá. Tá? Então, esse seria o que eles chamaram de código laranja, seria o código de hipertensão. Então, quando aciona código laranja, todo mundo já sabe o que é um quadro de emergência hipertensiva, a equipe vai ter que atuar. E dentro dessa caixa, que é lacrada, fica todo o material necessário na assistência. Se vocês olharem ali no fundo, deixa eu colocar uma canetinha para mostrar para vocês. Se vocês olharem aqui no fundo, ó, tem um checklist, tá? Esse checklist, ele vai dizendo para a gente o que a gente vai ter que fazer nessa abordagem. E é esse checklist aqui, ó. Então, a gente pede ajuda, faz uma avaliação inicial. Eu não vou me ater também à descrição do checklist, porque ele está na nota técnica também, tá, gente? É só acessar lá e ler tudo direitinho. Então, a gente tem todo o passo a passo para a assistência desses casos. Se vocês olharem aqui, ó, a gente tem o esquema de Pritchard, a gente coloca, inclusive, para transporte, considerando esse caso, e ZUSPA quando já está ali no local adequado que já vai ser feito a manutenção. Aqui seria a parte da dose de manutenção, as drogas para controle da crise hipertensiva, os exames laboratoriais e a avaliação clínica. Então, se vocês olharem, é um checklist muito bem direcionado. Inclusive, queria até agradecer aqui, que eu não falei no começo da aula, a SOGESP tem um curso de emergências obstétricas, do qual eu sou um dos instrutores desse curso também, e eles também fizeram isso tudo muito sistematizado. E esse checklist também foi retirado desse curso deles, sob autorização, porque realmente é algo que a gente precisa divulgar. Vamos falar agora de hemorragia pós-parto. Falei de síndromes hipertensivas aqui já. Vamos entrar nesse segundo tópico, que é a segunda causa de morte materna no nosso país, que é a hemorragia pós-parto. Então, vamos lá. Sempre que a gente fala de hemorragia pós-parto, a gente tem que lembrar de quais são as medidas preventivas. Né? Então, não adianta a gente falar de hemorragia pós-parto se a gente não fizer a prevenção, que aí a gente vai aumentar muito o risco das nossas mulheres terem hemorragia. Então, lembrar que a gente sempre deve fazer um manejo ativo do terceiro período. O terceiro período é aquele período do secundamento, né? O bebê já nasceu, já foi expulso, e agora a gente está no período do secundamento ou dectação placentária. Então, nesse período, a gente tem que ter uma assistência precisa para as nossas mulheres. O que a gente faz? A gente faz como protocolo 10 unidades de ocitocina intramuscular para todas as mulheres, tá? Todas, sem exceção. Se você está com uma paciente que tem um alto risco para hemorragia pós-parto, tem uma história, tem alguma coisa ali que chame a atenção, aí a gente pode considerar, inclusive, utilizar 600 microgramas de misoprostol também nessas pacientes, além da ocitocina. Tá? Se for uma cesariana, a gente pode fazer o protocolo endovenoso. Eu, Fabiano, prefiro fazer um intramuscular, inclusive na cesariana. Eu padronizo, quando eu estou numa cesárea de consultório, por exemplo, particular, eu peço para o meu anestesista fazer a ocitocina ali na coxa da paciente, que ela não vai sentir, ela está sob efeito da RAC, mas quando eu estou no SUS, eu faço a mesma coisa, eu peço para que seja ocitocina intramuscular. Assim, eu gero uma homogeneização da assistência nesses casos, e aquela paciente fica protegida por mais tempo. Por quê? Porque no endovenoso, gente, a gente tem um problema. Esse problema é o seguinte, a gente precisa fazer pelo menos 3 unidades de ocitocina. Se o útero responde bem, a gente já pode ir para uma dose de manutenção. Então, essa paciente tem que ficar por pelo menos 4 horas de ocitocina endovenosa rodando na veia. E aí, eu particularmente acho que uma mulher que acabou de ter um filho, quer cuidar desse filho, quanto menos penduricalho nela, melhor é. E se a gente faz 10 unidades de ocitocina intramuscular, a gente pode só manter um acesso salinizado nesse primeiro momento. A gente não precisa nem ter um soro pendurado nessa paciente. Então, é por isso que eu opto, geralmente, pela ocitocina intramuscular, e que é a recomendação também da Organização Mundial da Saúde. Tá? A Organização Mundial da Saúde também preconiza que seja feita intramuscular.
A desvantagem é isso. A gente tem que entrar com ocitocina 3 unidades hora por 4 horas, senão não tem efeito esperado. A gente faz a tração controlada do cordão, é preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Essa tração seria entre a dectação espontânea ou a tração controlada do cordão. A tração controlada ela deve ser feita por profissionais experientes, né, e por mulheres que aceitam, que entendem que a tração controlada do cordão pode ser feita e faz parte dos protocolos de orientação. Porque existe um risco de sangramento, ainda que os estudos sejam fracos, não comprovem tanta diferença na perda sanguínea, a ponto de causar problemas para essas mulheres. Existe um sangramento menor quando a gente faz tração controlada do cordão, em relação a quando a gente espera a dectação espontânea. Nas primeiras 2 horas pós-parto, seria aquele período de Greenberg, o quarto período, a gente fica de olho nessa mulher, faz uma vigilância e uma massagem uterina, pelo menos a cada 15 minutos, para ver se esse útero está contraído, e por pelo menos 2 horas. E a gente olha também se o sangramento não está aumentado. Aí muita gente pergunta, mas eu posso fazer o clampeamento tardio do cordão nesses bebês? Isso não vai aumentar meu risco de sangramento? Não só pode, como deve. Isso faz parte das boas práticas de assistência ao parto, né? Faz parte das estratégias de humanização e tem que ser feito o clampeamento tardio do cordão naqueles bebês que nascem saudáveis. Tá? É claro que a gente não vai fazer em neném muito prematuro, em neném que nasce sem tônus, por exemplo, a gente vai fazer, nesses casos, um clampeamento precoce. Mas aqueles bebês que estão bem, a gente vai preconizar que pelo menos seja feito após 1 minuto do nascimento, esse clampeamento do cordão. E lembrar que quando a paciente vai para o alojamento conjunto, a gente tem que ficar muito... a gente vai ter que orientar quem tiver de acompanhante dessa paciente, porque ele ajuda muito também. Então, vez ou outra, ele pode dizer, minha mulher está sangrando muito, né? Tem como você vir avaliar? A equipe vai e avalia essa paciente. Minha mulher está muito fraca, minha mulher está pálida, está suando. Enfim, claro que a gente não espera nunca chegar nessa situação, que aí já é um quadro extremamente grave, mas, eventualmente, vai acontecer isso em algum momento e o acompanhante ele é um grande aliado nosso. Agora, e se essa paciente continua sangrando, apesar dessas medidas de prevenção aqui da hemorragia pós-parto? Aí a gente vai entrar no diagnóstico de hemorragia pós-parto, cuja definição é a seguinte: uma perda sanguínea cumulativa após o parto maior ou igual a 500 ml se for via vaginal, maior ou igual a 1.000 ml se for cesariana. Ou ainda, qualquer perda de sangue capaz de causar instabilidade hemodinâmica. Então, a mulher perdeu um sangue, você não conseguiu contabilizar, ou perdeu, você contabilizou, mas ela ainda, além disso, ela tem instabilidade hemodinâmica. Essa mulher teve uma hemorragia pós-parto. Porque pacientes jovens, que são esse público que vai ter morte materna, né? Pacientes jovens, elas têm uma capacidade de estabilização hemodinâmica muito grande. Então, se ela chegou ao ponto de instabilizar, essa paciente deve ter perdido muito sangue. E se ela tiver uma perda de sangue cumulativa maior ou igual a 1.000 ml em 24 horas após qualquer tipo de parto. Nas primeiras 24 horas perdeu mais do que 1 litro de sangue, a gente considera também hemorragia pós-parto. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico? Então, o principal método preconizado hoje em dia é o índice de choque. A gente pode fazer estimativa visual, a gente tem outras formas, mas o índice de choque é um índice que tem sido bastante utilizado e bastante difundido. A OPAS, a Organização Mundial da Saúde, trouxe isso. Eles têm a estratégia zero morte materna por hemorragia pós-parto. Então, nesse caso, eles focam bastante no índice de choque. E como é que a gente calcula o índice de choque? A gente pega a frequência cardíaca materna e divide pela pressão arterial sistólica. Tá? Se a gente tem um índice maior ou igual a 0,9, a gente já fala que essa paciente está sob risco de transfusão maciça. Por quê? Vamos pensar aqui. Qual que é uma frequência cardíaca normal de uma paciente sem nenhum problema? Vamos pensar em uns 80, 90? Vamos colocar 80, para facilitar as contas aqui. Qual que é a pressão arterial sistólica normal? 120? 80 dividido por 120 daria 0,66. Para a gente ter uma quase inversão para 1, a gente tem que ver que a frequência cardíaca vai estar ali acima ou bem próximo da pressão arterial sistólica. Então, a gente está falando de uma frequência, por exemplo, de 120 numa pressão de 120, que daria 1. Ou numa pressão de
de 90, que seria 120 dividido por 90, isso vai ficar bem maior ou igual, bem maior do que 0,9. Então, a gente começa a ter um índice de choque que traduz para a gente a possibilidade de transfusão massiva. E a gente tem que lembrar que no tratamento da hemorragia pós-parto, a gente tem o que a gente chama de hora de ouro. A hora de ouro seria a gente conseguir controlar a hemorragia na primeira hora após o diagnóstico. Porque olha para vocês verem, a sobrevida após o tempo passado no choque hemorrágico aqui. Então, após 10 minutos de choque hemorrágico aqui, aproximadamente 80% somente de sobrevida. Então, a gente tem que ter uma atuação muito rápida e precisa na hemorragia pós-parto. De modo que, ao final da primeira hora, a gente tem que estar, no máximo, resolvendo a esterectomia, tem que estar na reta final ali, daqueles casos em que não pensamos com outras medidas. E eu vou abordar um pouquinho essas medidas aqui com vocês nessa apresentação. O nosso objetivo do tratamento da hemorragia pós-parto é evitar a tríade letal do choque hipovolêmico. Qual que é essa tríade? A paciente que tem sangramento ativo, ela pode ter um quadro de coagulopatia, de hipotermia, de acidose. Coagulopatia por quê? Porque à medida que ela sangra, ela consome fatores de coagulação. Hipotermia por quê? Porque vocês imaginem que vai diminuindo o sangue, essa pressão dessa paciente vai cair, a gente diminui também a possibilidade de produzir energia, já que a gente gera uma acidose, a gente diminui a oxigenação, e além disso, muitas vezes, o que a gente vê na prática clínica é que o pessoal coloca soro frio nessas pacientes. Isso contribui também para a hipotermia. Então, toda vez que a gente estiver diante de um quadro de hemorragia pós-parto, lembrar que o soro deve ser aquecido. E acidose, porque vocês imaginam, a gente não tem hemácia suficiente para transportar oxigênio, a gente vai gerar a hipóxia tecidual, gerando acidose. Então, tudo que a gente quer prevenir é essa tríade letal para que essa paciente não tenha um desfecho desfavorável. Quais que são as medidas gerais? Então, eu fiz um diagnóstico ali de hemorragia pós-parto. Ainda não sei de onde essa paciente está sangrando. O que eu vou fazer? Eu vou chamar ajuda. Estou diante de um quadro de emergência. Preciso chamar mais equipe, uma equipe multidisciplinar que me ajude. E preciso comunicar à paciente de que ela tem um quadro de hemorragia e algumas medidas precisarão ser tomadas. A gente realiza massagem uterina. Para quê? Quando eu for falar aqui dos 4 T's, eu vou falar que a principal causa de hemorragia pós-parto é a atonia uterina. Então, muitas vezes, esse útero está atônico. E se ele estiver atônico, a gente faz uma massagem para entender também se esse útero pode contrair, se ele é um útero atônico ou não. A gente vai pegar 2 acessos calibrosos, preferencialmente de álcool 14 ou 16, para a gente poder infundir líquido e poder transfundir também, se for necessário. A gente faz uma coleta de exames, no mesmo momento em que a gente pega esse acesso calibroso, e já manda para o laboratório. Hemograma, coagulograma, ionograma, prova cruzada, já pensando em transfusão, fibrinogênio, já pensando em consumo dos fatores de coagulação, e para casos graves, aqueles casos que já estão mais complexos, a gente solicita também lactato e gasometria. Tá? Lembrando que o hemograma, nesse momento, não vai vir alterado, então, não é o hemograma que vai pautar se você transfunde essa mulher ou não. O que a gente utiliza para decidir se transfunde essa mulher é realmente se já infundiu o cristalóide suficiente e ela assim, ainda assim não melhorou, então os parâmetros eles são clínicos. Porque eu sempre conto em relação ao hemograma o seguinte: imagina que você esteja sangrando. Se você sangra, é como se você abrisse uma torneirinha. O que vai sair ali é o sangue com todos os componentes dele. Então, se nesse momento você vai lá no cano e puxa uma amostra desse sangue, ele continua igual. Não deu tempo de ter redistribuição hídrica ainda. Não deu tempo de demonstrar que essa paciente já fez um quadro de anemia. Então, nesse caso, o hemograma ele só serve para direcionamento. Quanto essa paciente tinha de hematócrito inicial? Quanto que ela tem 6 horas depois aí da resolução da hemorragia? E aí a gente consegue entender, inclusive, a gravidade da perda volêmica dessa paciente. Lembrar que quando a gente vai infundir soro, ou soro fisiológico, ou ringlactar, tem que ser cristalóide, porque a gente quer recuperar a volemia dessa paciente. Ele tem que ser aquecido para prevenir a hipotermia, e a gente faz, em geral, de 500 ml a 500 ml. Então, a gente coloca 500 ml, reavalia.
Eu sei que o pessoal das antigas aí, e eu peguei essa fase também, que a gente falava assim, coloca 3 litros de soro aberto. Só que por que a gente não pode fazer isso hoje em dia? Porque a gente dilui os fatores de coagulação e piora a coagulopatia. Então, hoje é assim, chegou nos 1.500 ml, essa paciente continua instável, é transfusão. Tá? Então, hoje os parâmetros são clínicos para iniciar a transfusão. Oxigênio por máscara. Né? Se um dos problemas, se um dos pilares ali da tríade letal do choque hipovolêmico é a acidose por conta de uma hipóxia, a gente tem que entrar com oxigênio. E a gente vai entrar com aquele seca-meleca, aquele negocinho que a gente coloca no nariz, catéter nasal? Não. A gente vai entrar com oxigênio por máscara. A gente vai fazer oxigênio 8 a 10 litros por minuto. A gente previne a hipotermia com manta térmica, quando disponível. A gente sabe que no SUS a gente às vezes tem dificuldade de ter manta térmica. Cobertores. E a gente tem a opção também de esquentar soro e colocar os soros aquecidos ao redor da paciente. Tá? Então, a gente tem essa possibilidade. Atenção para não esquentar o soro demais e não queimar a paciente, obviamente. Né? Então, deixar a temperatura morna ali, coloca vários ao redor da paciente, cobre ela com um cobertor, porque isso vai ajudar também a manter a temperatura. A gente sonda a paciente, faz uma sondagem vesical de demora, e pacientes graves, a gente tem que lembrar, independentemente do quadro de gravidade, a gente geralmente sonda. E a gente avalia os sinais clínicos, os sinais vitais o tempo inteiro. Então, a gente iniciou ali a infusão de cristalóide, a gente reavalia o índice de choque. O índice de choque melhorou, pode ser que eu não precise transfundir mais, tá? Porque ela, com a reposição hídrica, foi suficiente para estabilizar essa paciente. Mas fez 1,5 litro, o índice de choque ainda continua alterado, é transfusão. Combinado? E lembrar que não adianta nada fazer essas medidas gerais se eu não descobrir de onde vem o sangramento. De onde essa paciente está sangrando? Então, para isso, a gente tem que lembrar quais são as principais causas de hemorragia pós-parto. Então, a gente tem que lembrar desse método mnemônico aí, que a gente chama de 4 T's. O primeiro T institui o tratamento específico, né? Então, o primeiro T é o T de atonia. Atonia é uterina. O útero não contrai adequadamente. 70% dos casos estão relacionados à atonia. O segundo T é T de trajeto. Houve algum trauma, alguma laceração de trajeto, uma ruptura uterina, um hematoma, alguma coisa nesse sentido? Aí a gente vai pensar em trauma, tá? E isso responde por 19% dos casos. Existe a possibilidade de ter sobrado um resto de placenta, por isso que é importante revisar a placenta. Mas a gente tem que lembrar que às vezes a paciente tem uma placenta acessória, tem alguma coisa a mais ali que pode ter ficado um resto tecidual ali. Então, 10% dos casos está relacionado a resto. E somente 1% dos casos estaria relacionado à trombina, que seria as coagulopatias. Tá? A gente tem duas possibilidades. As coagulopatias são hereditárias e aquelas que são adquiridas. Então, uma paciente que sangrou muito, além de tudo, ela vai fazer também uma coagulopatia. Ela sangrou, sei lá, por atonia. Ela consumiu fatores de coagulação e agora ela também tem uma hemorragia acentuada por conta dessa coagulopatia. E lembrar que o controle precoce do sítio de sangramento é a medida mais eficaz. Então, não adianta nada eu ficar fazendo medida geral se eu não estancar o sangramento. É aquele negócio que eu tenho que ir lá fechar a torneira de onde está vazando. Porque se eu não fechar a torneira, eu não tenho como repor sangue, porque uma hora vai acabar. Então, não tem como fazer isso ad eterno. Vamos falar de atonia uterina, que é a principal causa da hemorragia pós-parto, e é o foco principal dessa aula. Ele fala um pouco das outras causas, mas as outras causas, em teoria, são mais simples. Né? A atonia ela tem algumas nuances, cabe a discussão aqui. Toda vez que a gente tem um quadro de atonia uterina, 70% dos casos de hemorragia pós-parto, a gente deve fazer a manobra de Henle. Então, até que a medicação seja preparada, até que a coisa ande, a gente vai fazendo a manobra. O que é a manobra de Henle? Com a paciente anestesiada, obviamente, você não vai enfiar um punho desse numa paciente que não está anestesiada, e com a bexiga vazia, porque a bexiga ela vai estar aqui na parte anterior, né, do útero, então a gente tem que estar com a bexiga vazia, está aqui, ó, gente, perdão, com a bexiga vazia, a gente vem e comprime essa parede anterior aqui do útero com a parede posterior do útero. Essa compressão por si só já ajuda a contração uterina.
Além disso, eu tenho que entrar com uterotônicos e o ácido tranexâmico. E aqui é importante dizer que o ácido tranexâmico ele entra para todos os casos de hemorragia. Eu acho que ele poderia entrar até ali nas medidas gerais, porque para toda hemorragia a gente vai entrar com ácido tranexâmico, tá? Então, independentemente da causa. Como é que a gente faz o ácido tranexâmico? A gente faz 1 grama, que seriam 4 ampolas de 250 miligramas, em 10 minutos. E a gente pode repetir após 30 minutos, se não tiver resposta ainda ao controle do sangramento. Mas para a atonia específica, a gente tem que entrar com ocitocina. Vocês lembram que eu falei da ocitocina intramuscular para prevenção da hemorragia pós-parto? Agora é diferente. A gente está falando de tratamento da hemorragia pós-parto. Então, aquelas pacientes que continuaram sangrando após as medidas de prevenção, a gente vai entrar com a ocitocina endovenosa. Agora não é intramuscular mais. Como é que a gente faz? 5 unidades em bônus. A gente vai fazer ele em 3 minutos. E depois a gente entra com uma dose de manutenção, exatamente dessa forma aqui, 20 a 40 unidades em 500 ml de soro fisiológico, e a gente vai correr em 250 ml hora por 2 horas. Depois disso, a gente faz 125 ml hora dessa mesma diluição por 4 horas, e aí a gente pode usar até por 24 horas uma dose de 67,5 ml hora. Não resolveu com a ocitocina, não está responsiva, o útero não contraiu, a gente tem que pensar na ergometrina. E aí a gente vai entrar com a ergometrina, a 0,2 miligramas, que a gente repete em 20 minutos, e nos casos graves a gente pode fazer mais 3 doses de 4 horas, e a dose máxima seriam 5 ampolas de ergometrina. Lembrar que está contraindicado em pacientes hipertensas, se ela for hipertensa, ergometrina, os derivados do ergo, a gente não vai poder utilizar. E a terceira droga, não menos importante, é o misoprostol, que a gente no Brasil utiliza via retal, porque é isso que está prescrito em bula. A gente utiliza em geral 800 microgramas, mas que tem um efeito em 15 a 20 minutos. Então, a latência do misoprostol, ela é lenta, ela é demorada. Então, pensar que a gente colocou o misoprostol agora, ele vai fazer efeito em 15 a 20 minutos. Se você está diante de uma paciente em que você está vendo que o quadro dela é grave, vocês não pensem em 2 vezes para fazer essa sequência direto. Não é assim, vou fazer ocitocina para ficar aqui esperando um tempão. Agora eu faço ergometrina, espero mais um tempão. E agora eu entro no misoprostol. Se vocês tiverem noção de que esse quadro é grave, façam toda a cadeia de uma vez. Tá? Não pensem 2 vezes. Porque vocês lembram daquela hora de ouro? A gente tem que conter o sangramento, tá? Estourando 1 hora. Naquela primeira hora, muita gente vai morrer. Então, na dúvida, entre com as medicações de forma imediata. Combinado? Então, seria basicamente isso. Isso aqui é o que está a orientação da OPAS. A gente esperaria 2 a 5 minutos da ocitocina, 2 a 5 minutos aqui, ou o derivado do ergo, né? E o misoprostol tem um período de latência de 15 a 20 minutos. Na verdade, isso aqui é o período de ação, gente. Perdão, tá? Então, é esse o período de ação. Então, em teoria, você esperaria a ação da droga. Se vocês perceberem que é um caso grave, a latência do misoprostol é muito alta. O via oral está aqui, mas a gente não tem no Brasil. Então, a gente utiliza a via retal no Brasil. Isso aqui também faz parte da aula da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. E isso é um dado novo que eu trago, essa atualização da nota técnica, ela contempla isso aqui. Olha que interessante. A gente criou um receituário para a prescrição de misoprostol. Porque cada hospital ficava naquela coisa. Tem um protocolo para isso, tem um protocolo para aquilo. E ninguém seguia uma uniformização dos casos do uso do misoprostol. Então, o que a gente fez foi criar um receituário de medicamento do misoprostol, que é um medicamento de controle especial, né, e que deve ser utilizado em hospital. Então, aqui seria o regime da FIGO de 2017, atualizado de forma que a gente seleciona nessa receita médica e manda para a farmácia. Olha como é fácil. E a farmácia tem um controle bem mais adequado. Ele consegue anotar a dispensação hospitalar para atendimento em 24 horas. Então, ele sabe a hora que ele podia e a hora que ele liberou. E se a gente não utilizar esse misoprostol por alguma razão, isso aqui contempla tudo, viu, gente? Inclusive as induções do parto e os casos de hemorragia, para profilaxia de hemorragia pós-parto, para tratamento da hemorragia pós-parto. Então, aqui faz parte do receituário, mas contempla todas as outras coisas.
Então, uma paciente que, por exemplo, foi induzida e pegou o trabalho de parto ali, essa paciente vai ter o misoprostol devolvido. A gente escreve aqui, então a gente consegue ter um controle muito mais adequado da medicação. Só ampliando aqui para vocês entenderem o que seria esse do protocolo da FIGO, está aqui todas as formas que a gente utilizaria o misoprostol. E o foco aqui da nossa aula seria a profilaxia de hemorragia pós-parto. Seriam 3 comprimidos de 200 microgramas via retal e 4 comprimidos de 200 microgramas via retal, no caso de tratamento da hemorragia pós-parto. A profilaxia a gente utiliza para aquelas pacientes de alto risco, porque a gente também não tem disponibilidade aí da ocitocina por alguma razão. Tá? Isso, inclusive, está no Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde, não, na Organização Mundial da Saúde. Tá? Se não tem equipe capacitada para fazer a ocitocina, a gente dá o misoprostol, por alguma razão também. Continuando, após a medida medicamentosa, a gente tem que pensar em medidas físicas de contenção dessa hemorragia. O balão de tamponamento intrauterino é uma das opções. A gente sabe que na rede pública, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de ter o balão de tamponamento intrauterino, mas a gente pode produzir esse balão utilizando preservativos. Tá? Isso aí, a gente tem vários treinamentos, basta digitar no YouTube, que se vocês acham balão de tamponamento feito com preservativo, vocês vão achar um monte de vídeo, tá bom? Em geral, esse balão, a gente insufla, a gente pode insuflar até 500 ml, mas em geral a gente vai chegar a um limite ali de insuflação, na hora que tiver ao redor de 250, 300 ml, e ele faz uma compressão extrínseca nos vasos do útero, tá? E ele tem um canudinho aqui em cima, um ponto de drenagem, vocês conseguem ver que tem um furinho ali? A gente consegue visualizar se existe ainda sangramento. Esse balão pode ser utilizado por até 24 horas e ele é, inclusive, útil naqueles casos de transferência. Se você está numa cidade em que precisa transferir, eventualmente, casos como esse, isso é um investimento, na minha opinião, necessário. Tá? Não dá para ficar sem. Porque vocês têm que considerar a estabilização dessa paciente para fazer uma transferência até um ponto em que tem a possibilidade de fazer, por exemplo, uma esterectomia, se for necessário. Tá certo? Isso aqui, para quem vai transferir também, é super importante. O traje anti-choque não pneumático. Ele não é tão caro, é uma roupa de neoprene, em que a gente coloca essa roupa na parte dos membros inferiores da paciente, e o que a gente faz é pegar todo esse sangue que está aqui nesses membros inferiores e joga para a parte superior, que tem os órgãos nobres. Então, a gente prioriza ali coração, cérebro, rim, enfim, para a gente garantir mais estabilidade para essas mulheres. Esse sou eu no treinamento da Organização Pan-Americana da Saúde. Se vocês olharem, se vocês tiverem dificuldade de acesso numa paciente que tem hemorragia, olha como fica fácil pegar esse acesso. Até quem nunca pegou um acesso vai pegar, né? Não tem dificuldade nenhuma, mas sou eu aí mostrando para vocês que isso ajuda bastante e joga todo esse sangue que está nos membros inferiores lá para cima. Então, um resuminho em relação à hemorragia pós-parto por atonia. O que a gente faz? Massagem uterina bimanual, a gente entra com ácido tranexâmico 1 grama, e aí a gente vai entrar com ocitocina. Se ela responde bem à ocitocina, a gente faz dose de manutenção. Se não tem resposta, a gente entra com a metilergometrina, a gente avalia a dose de manutenção. Se não tem resposta, a gente entra com misoprostol via retal. Lembrando, na dúvida, entra com a cadeia toda, porque é muito melhor a gente gastar um pouquinho a mais do que a gente ter uma paciente em UTI. E se essa paciente já foi para UTI, gente, aí lascou, né? A gente já tem um quadro bem mais complexo, de bem maior gravidade. Se não tem resposta com tratamento medicamentoso, aí a gente vai pensar no traje de choque pneumático ou no balão de tamponamento intrauterino. Se não tem resposta, aí a gente vai passar para laparotomia, e aí a gente tem estruturas compressivas, ligaduras vasculares, esterectomia e até cirurgia de controle de dano. Tá? Então, as estruturas compressivas seriam Belint, estrutura de Reimann, ligaduras vasculares, a gente liga os vasos realmente, a esterectomia, que seria um quadro mais avançado. Se você faz muita esterectomia por conta de hemorragia pós-parto, provavelmente você não está fazendo o protocolo de maneira adequada, tá? Porque a gente sim vai fazer esterectomia eventualmente, tem que fazer, inclusive, naqueles casos bem indicados, mas se você faz muita esterectomia, se você seguir essa cadeia toda, muitos úteros serão preservados, sem necessariamente precisar passar por uma esterectomia. E a cirurgia de controle de danos é aquele caso
grave, que a paciente fica babando, tem uma coagulopatia também instalada, que a gente coloca um monte de compressa na pelve dessa mulher e estabiliza ali, transfunde, manda para UTI, enfim, essa paciente fica sob cuidado, depois ela é reoperada para retirada das compressas, em geral 48 a 72 horas depois. Como é que a gente faz, então, em geral, na hemorragia pós-parto? A gente identifica fatores de risco para saber qual é o paciente que tem risco. Apesar de que 50% dos quadros de hemorragia não tem qualquer fator de risco identificável. Mas se a gente tem um risco, a gente tem mais chance dessa mulher aí ter um quadro de hemorragia. A gente institui as medidas de prevenção que eu falei, quais são as medidas preventivas, a gente faz o diagnóstico da hemorragia pós-parto, a gente define a causa dos 4Ts, a gente entra com ácido tranexâmico para todas as causas, independentemente de quais sejam elas, e se for tônus, a gente vai considerar que é uma atonia uterina, a gente vai entrar vai fazer a massagem e vai fazer o uterotônico, né? Os 3 uterotônicos possíveis aí. Se não responde, a gente faz o balão de tamponamento ou traje anti-choque não pneumático e a gente passa para a cirurgia naqueles casos em que não há resposta medicamentosa e esses métodos físicos. Se é trauma, a gente está falando de uma inversão uterina, de rotura uterina, de lacerações de trajeto, a gente faz exploração, corrige a inversão uterina, sutura lacerações ou drena hematomas. Se é tecido, são restos placentários, né? A dúvida é, são restos que eu consigo tirar, eu faço uma curagem ou uma curetagem. São restos que têm acretismo, nesse caso eu tenho que considerar a esterectomia, porque o acretismo, a não ser que ele seja pequeno e focal, em geral é muito difícil você controlar retirando a placenta, porque essa mulher vai sangrar, 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 sangrar. Infelizmente, a gente perde mulheres como essas se a gente não fizer uma esterectomia. Então, pensar para casos de acretismo na esterectomia. E a trombina, se for a coagulopatia, em geral, essa mulher tem uma história de distúrbio de coagulação, que ela vai ter uma história em um laboratório alterado, e aí a gente tem que fazer a transfusão de hemocomponentes e hemoderivados. Lembrando que toda mulher que tem um quadro de hemorragia pós-parto, ela deve receber os cuidados iniciais pós-hemorragia, preferencialmente numa UTI, se esse hospital dispuser de uma UTI. Combinado? Sequenciamento do atendimento da hemorragia pós-parto. Como é que a gente faz? A gente chama ajuda, precisa de uma equipe multidisciplinar que comunica com a paciente. A gente calcula a gravidade da perda volêmica. Pode ser com sinais clínicos, pode ser com índice de choque, pode ser pelo grau de choque, por uma estimativa da perda. A gente coleta exames, então faz hemograma, prova acusada, coagulograma, fio hidrogênio. Nos casos mais graves, a gente vai pensar na gasometria no lactato. A gente oxigena bem essa mulher, então a gente faz 2 acessos venosos calibrosos, infunde racionalmente cristalóide aquecido até 1.500 ml, faz oxigênio via máscara facial de 8 a 10 litros por minuto, faz sondagem vesical de demora e previne hipotermia. Levanta a causa do sangramento, os 4Ts, tônus, tecido, trauma e trombina, faz o tratamento específico. Lembrando que todas essas etapas são feitas simultaneamente. Então, a ressuscitação, o monitoramento, a investigação e o tratamento devem ser todos feitos simultaneamente. Combinado? E aí, agora chegamos na caixa de hemorragia pós-parto, propriamente dita. Agora vai ser um pouco mais rápida a aula, tá, pessoal? Vocês devem estar cansados aí, porque é um tema bastante extenso, mas já está acabando. Hemorragia pós-parto. Kit de hemorragia pós-parto. Então, esse é o kit preconizado. Se vocês olharem aqui, a gente tem todas as medicações, todos os uterotônicos e o ácido tranexâmico na caixa. Tá? Então, a gente tem que deixar esses medicamentos na caixa. Aí muitos vão me questionar. Poxa, mas meu hospital não libera misoprostol para deixar na caixa. Tem que começar a liberar. Tem que começar a conversar na farmácia de que vai ser uma caixa lacrada, que vai ter um controle, a enfermeira fica responsável por essa caixa, e esse misoprostol fica acessível para caso tenha uma hemorragia. O que acontecia no passado? Pega o misoprostol para mim. Mas tem que fazer receita. O médico tinha que sair do atendimento, da assistência ali àquela mulher, tinha que ir fazer uma receita de misoprostol, porque a farmácia não liberava. Então, a farmácia precisa entender, e às vezes isso é só questão de esclarecimento, questão de conversa, né? Esse misoprostol ele tem que estar acessível.
Então, muitas vezes, a receita já está dentro da caixa também. Porque no momento em que você tira esse misoprostol, já tem receita ali, a gente cola a etiqueta da paciente que foi utilizada e depois repõe a caixa. Combinado? Então, isso tem que estar na caixa. Essa é a caixa de hemorragia. Por sugestão de nome que a gente dá é código vermelho. Código laranja foi para emergências hipertensivas. Aqui a gente está falando de hemorragia, então vai ser o código vermelho. Se vocês olharem, está tudo aqui. A gente tem um checklist também. Isso aqui é a estimativa da perda volêmica na hemorragia pós-parto e a conduta no choque hipovolêmico. Então, se vocês olharem, isso aqui é plastificado, tá? São pequenos fluxogramas, maneiras fáceis de conduzir a paciente. E aí alguém pode ir lendo, né? Um médico que não esteja tão atuante no momento pode ir lendo e orientando quem está fazendo alguma coisa. Esse é o checklist do atendimento, tá também na nota técnica. Eu não vou entrar em detalhes, ajuda, o básico que a gente faz, tudo que eu falei aqui na aula para vocês, controle da volemia, considerar após 1.500 a transfusão, tudo que eu falei para vocês, gente. Checklist bem fácil. Ah, esqueci, tá ali no checklist. Por isso que é importante ter uma caixa com esse checklist na caixa. A gente trata a causa da hemorragia, o tratamento adjuvante está aqui, foco na atonia, porque se a atonia for confirmada em 70% dos casos vai ser isso. A gente tem aqui o protocolo da atonia, a gente faz uma avaliação pós-abordagem inicial, a gente avalia a necessidade de tratamento cirúrgico, né? E é isso. É um checklist bonitinho, fácil de conduzir. Combinado? Vamos falar de sepse. Última coisa da nossa aula. É um pouco mais rápido o sepse, tá? Então a gente não vai demorar tanto quanto a gente demorou nesses temas aqui, não. Sobre sepse. Vamos conceituar a sepse, né? Sepse materna é uma condição potencialmente fatal, definida pela Organização Mundial da Saúde, em 2017, como uma disfunção orgânica resultante de infecção durante a gravidez, parto, pós-aborto ou pós-parto. Então, tudo que está relacionado a esse período gravídico puerperal. Combinado? É uma síndrome caracterizada por uma resposta inflamatória exacerbada e desregulada do organismo a uma infecção. Como é que a gente faz o diagnóstico de sepse? Tá? O diagnóstico ele é predominantemente clínico. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma triagem na suspeita, a gente faz uma aplicação da avaliação sequencial rápida de falência orgânica. Por que rápida? A gente chama, vem do inglês, do Quick Sequential Organ Failure Assessment, que seria o Quick SOFA. Tá? É isso que a gente utiliza para avaliação das alterações gestantes. Só que como a gente tem alterações fisiológicas na gestação, a gente usa o Quick SOFA modificado para a gestação, tá? Modificado para pacientes obstétricas. Então, é um score adaptado. Quando que a gente utiliza esse adaptado para a obstetrícia? A partir da 22ª semana de idade gestacional e até o 7º dia de pós-parto. Tá? E aí, como é que a gente faz isso? Primeiro, é importante dizer que esse score aqui, obstétrico Quick SOFA, modificado para a população obstétrica, ele é um teste de triagem. Ele não é diagnóstico ainda, ele é um teste, um score de triagem de sepse para gestantes e puérperas. Como é que a gente faz isso? A gente avalia a pressão sistólica e pontua. A gente avalia a frequência respiratória e pontua. E a gente avalia o estado de consciência e pontua. Se essa mulher tiver uma pontuação maior ou igual a 2, então, se ela tiver 2 desses 3 aqui, né? Resumindo, é isso. Se ela tiver 2 desses 3, ela tem uma suspeita de sepse. E se ela tem uma suspeita de sepse, eu preciso confirmar sepse. Como é que eu confirmo? Aí tem um score, que é o SOFA. Então, ele não é mais Quick SOFA, ele é o SOFA, que a gente utiliza para o diagnóstico de sepse em gestantes e puérperas até uma semana pós-parto. E que também foi adaptado para a população obstétrica. Tá? Como é que a gente faz? A gente tem a PaO2 e a FiO2, a gente tem as plaquetas, a gente tem bilirrubina, a pressão arterial média, o nível de consciência e a creatinina. Se essa paciente tiver uma pontuação maior ou igual a 2, utilizando essa tabela, e aqui eu não vou me ater aos valores, isso vai estar na tabela para vocês, ali na nota técnica, tá? Se ela tiver um valor maior ou igual a 2, a gente confirma a sepse. E se a gente confirma a sepse, a gente precisa ter
uma atenção também ao choque séptico. Será que ela está em choque séptico? Ela tem sepse, agora precisa ver se ela tem choque. Para ter choque séptico, ela tem que ter 3 critérios. Critérios clínicos de sepse, que a gente acabou de falar. E ela tem que ter, apesar de uma reanimação hídrica adequada, necessidade de drogas vasoativas para manter uma pressão arterial média maior ou igual a 65, ou ela tem que ter um lactato maior ou igual a 2. Se ela tiver esses critérios, a gente fecha o diagnóstico de choque séptico. Sepse é diferente de choque séptico. Sepse é isso aqui. Fiz essa tabela, deu maior ou igual a 2. Choque séptico, eu vou ter que ter uma reanimação hídrica adequada e ainda assim vou precisar de droga vasoativa, ou eu vou ter um lactato maior ou igual a 2. Combinado? E como é que a gente trata sepse, gente? O que muda o prognóstico de sepse? Fazer antibiótico na primeira hora. Olha que tem um slide especial para isso, porque isso não pode ser esquecido. Então, se a paciente tem uma suspeita de sepse, tem que fazer antibiótico na primeira hora, porque isso muda muito o prognóstico. E olha que interessante, vocês lembram da hemorragia pós-parto que a gente tinha hora de ouro? Aqui, como se fosse uma hora de ouro também. Fazer um antibiótico nessa primeira hora do diagnóstico é extremamente importante para o prognóstico dessa mulher. Qual o antibiótico, né? Vocês vão me perguntar. Você tem uma suspeita de onde essa paciente tem? Qual que é o foco da infecção dessa mulher? Se você tem, você vem na tabelinha. E pode estar dentro da caixa de vocês lá, tá? Aí a gente tem a endometrite ou uma coriomielite, vai entrar com o esquema 1, clínica higiênica. Ou a gente pode entrar com o esquema 2. Infecção do trato urinário, ceftriaxone. Pneumonia comunitária, ceftriaxone mais claritromicina. Se tiver suspeita de vírus, e em geral a gente entra, porque se gestante tem complicações respiratórias, o oseltamivir é indicado para elas. A gente viu muito isso no COVID. Mesmo que ela tivesse COVID, a gente também entrava com antiviral, com oseltamivir, para prevenir aí, porque a gente sabia da concomitância viral da influenza também nesses casos de COVID. Aborto séptico, infecção da ferida operatória, paciente necrotizante, síndrome do choque tóxico. Então, está tudo aqui, gente. Está tudo na tabelinha para vocês. Simples assim. Acessível. Fácil. Como é que é o fluxograma no manejo da sepse? Então, esse fluxograma também está na nota técnica. Então, a gente reconhece primeiro a sepse, tem tudo bonitinho. Aplica o Quicksilver, deu maior ou igual a 2, e olha aqui que legal, já está tudo bonitinho aqui. Tá? E tem o Quicksilver sem alteração obstétrica, porque o obstétrico ele é entre 22 semanas, 7 dias pós-parto. Fora disso, a gente vai usar o Quicksilver tradicional. E está aqui os 2 modelos para vocês. Tá? A gente ressuscita, a gente faz oxigenação, a gente faz o acesso, a gente faz prova de volume. Aí a gente vê se tem resposta. Né? Então, a gente faz o antibiótico. Aqui, ó. Golden hour, hora de ouro de novo. Avaliação cirúrgica. Se for um caso que precisa de tratamento cirúrgico, é um abscesso, é um corpo estranho, preciso resolver, e a gente reavalia uma mãe e avalia o feto. Né? Então, está estável, a gente monitora parâmetros internos em UTI, e se está instável, a gente vai ter que fazer de tudo ali para estabilizar essa mulher. Combinado? A gente tem aqui, inclusive, os critérios de instabilidade. Não vou focar muito, gente, está na nota técnica, tá? Porque a aula já está extensa demais, então depois vocês pegam a nota técnica, vejam, porque isso aqui está tudo escritinho lá. Como é que é a caixa de sepse? Estamos chegando no rumo final mesmo agora da nossa aula. Os itens para a caixa de sepse estão aqui, também facilmente disponíveis aí para vocês colocarem na caixa. Tem, inclusive, os pedidos de exame. Né? Lembrar que a gente tem que coletar a hemocultura dessas pacientes. Aqui é a caixa, que a gente chama de código amarelo. Esse a gente preconiza que seja isso. Se vocês quiserem adotar isso também, é o melhor, tá? Para a gente, na nossa opinião. Então, fica código laranja para hipertensão, código vermelho para hemorragia, código amarelo para sepse. Aqui os materiais, como, de novo, aqui um checklist. E seria esse checklist aqui. Né? Então, a gente tem tudo aqui bonitinho. Ó. Como que você faz? Tá? Como que você chega no diagnóstico? Então, hoje, gente, não tem mais por que errar essa assistência. Se isso aqui estiver na caixa, esqueci de alguma coisa, opa, está aqui escrito, vamos lá fazer. Tá? Mas o principal é não esquecer do antibiótico na primeira hora do diagnóstico. Tá bom? Tá, inclusive aqui, ó, colhe hemocultura, 2 amostras. O ideal é que essa hemocultura seja coletada no momento antes
da aplicação do antibiótico, que a gente colhe a hemocultura e depois inicia o antibiótico, tá bom? Envia material da ferida cirúrgica, se precisar, se for um quadro de foco cirúrgico, por exemplo. Então, tudo isso está aqui, escrito no checklist para vocês. Tá? Esse seria o esquema. Cada setor do hospital deveria ter isso aqui, as 3 caixas juntas. Então, caixa de hemorragia, caixa de prevenção, caixa de sepse. A gente tem aqui bonitinho as orientações, né? E se a gente tem um quadro de alguma paciente que evolui com alguma dessas 3 causas de emergência obstétrica, a gente está tudo à disposição ali, disponível, fácil, acessível, para a gente fazer o melhor atendimento, uma assistência rápida e precisa às nossas mulheres. Eu termino só lembrando a vocês que a cada minuto uma mulher morre de complicações relacionadas à gestação e ao parto. Quase 500 mil de mulheres morrem a cada ano no mundo. A maioria dessas mortes poderia ter sido evitada. E a responsabilidade ela é toda nossa, vocês que são gestores, vocês que são da equipe multidisciplinar, da enfermagem, da farmácia, e vocês que são médicos. Então, faça a sua parte, tenham ciência da importância desse protocolo, dessa nota técnica, da instituição das caixas de prevenção aí às emergências obstétricas, prevenção não, né, de tratamento às emergências obstétricas, porque não dá mais para perder mulheres por causas evitáveis. Eu deixo aqui meus 2 contatos também. Hoje o Instagram é uma forma de comunicação bastante efetiva também, quem quiser me adicionar, estou à disposição, e a gente pode conversar bastante. Lembrar que essas mulheres usem véus, né, mantos, para fazerem ensaios fotográficos, e nunca para que seja dentro de um caixão. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês, estou à disposição para as perguntas, e passo a palavra novamente para a Adriana aí para as considerações. Muito obrigada, doutor Fabiano. Primeiro dizer que a sua preocupação com o tempo, fique tranquila, todos estamos adorando a aula, nós ficaríamos aqui por várias horas ouvindo você trazer a oportunidade de ouvir as recomendações técnicas. Agradecer ao Estado de São Paulo que está presente conosco, nós temos aqui também hoje presente Pernambuco, Recife, Bahia, Pará está conosco, prestigiando sua apresentação, então agradecer demais. Antes de passar para as perguntas, eu gostaria de passar a fala para a Coordenação da Saúde da Mulher do Estado de São Paulo, que faz parte do grupo de enfrentamento, que traz, né, uma fala muito importante da composição do time que faz o apoio aí no Estado, além do que de recomendações técnicas que também estão inseridas nesse documento técnico. Então, agora gostaria de chamar imediatamente a coordenadora Marisa Ferreira de Lima. Bom dia a todos, bom dia, doutor Fabiano. A gente não cansa de assistir, né? Eu acho que é muito importante. Eu acho esse passo que foi dado via grupo de enfrentamento, quando se pensou em fazer a nota técnica e colocar isso como uma política pública, né? Deixar, né, oferecer e mobilizar as unidades hospitalares para que elas se organizassem na questão das urgências obstétricas graves, né, e que podem, sim, aumentar e podem trazer morte materna evitável. É importante a gente pensar que este vídeo, né, vai estar disponibilizado, então é uma ferramenta para capacitação, para treinamento, para as urgências, para relembrar, para a equipe multiprofissional entender, né, o quanto isso é importante. Eu, além de ser obstetriz, trabalhei muitos anos em pronto-socorro e muitas vezes a gente, na realidade, tratava as mulheres no pronto-socorro, e está errado, né? Essas gestantes, elas têm que ser tratadas, né, aonde você tem obstetra, aonde você tem enfermeiras obstetras, obstetrizes, porque é lá onde ela vai ter o melhor cuidado. Então, eu acho que a fala é que nós, da obstetrícia, a gente precisa cada vez mais se capacitar, se atualizar, porque
o que a gente percebia é que quando aparecia um caso desse, um caso de hemorragia, ou mesmo um caso de sepse pós-parto, por exemplo, que é muito comum, todo mundo perdia o pé, né? Porque é óbvio, né? Não é todo dia que você tem isso na unidade, mas quando tem, você tem que estar pronto, e a gente tem que entender que obstetrícia também é tratada à urgência. Eu acho que a Covid trouxe isso para a gente, né? Essa necessidade de se capacitar e de tratar. E a organização da rede, né? Além, você falou muito bem nas hemorragias, nas questões de transferência, né? Lembrar que a gente também tem uma nota técnica ainda da época da Covid, que fala sobre transferência, como é que transferir essa gestante com segurança, olhar para a nossa rede, quem é a minha referência para a urgência. Então, acho que tudo isso também é importante. Lembrando que no estado de São Paulo nós temos algumas DRS que tem articulador da saúde da mulher, que os prestadores podem estar entrando em contato com as articuladoras para que elas possam fazer essa ponte no sentido de treinamento, no sentido de orientação, em relação às caixas de emergência, tá? Então, é importante aí que os prestadores entrem em contato com os DRS, se tiver dúvida, para que isso possa ocorrer da melhor forma possível. Eu chamo agora a Suzete, por quê? Porque quando se pensou nas caixas de urgência, a gente já tinha pensado também nas questões de distribuição do insumo, que o mais difícil é o misoprostol, né? E a gente teve, primeiramente, a gente lançou uma nota técnica de 2021, que é a nota técnica 50, a gente ainda está ajustando, nós fomos parabenizados, né, principalmente a CAF, pelo Ministério da Saúde, porque só no estado de São Paulo a gente tem esse tipo de distribuição e esse tipo de acesso. Então, para o gestor dos estabelecimentos de saúde, é importante saber que hoje você faz a solicitação do misoprostol no Farmanet da Secretaria e ele é entregue no seu hospital. Então, tudo isso são facilitadores para que a gente possa ter aí essas caixas montadas e disponibilizadas da melhor forma possível. A gente ainda tem alguns desafios, que é levar realmente o misoprostol para todas as maternidades, mesmo aquela maternidade que produz menos de 300 partos por ano, mas são desafios e que a gente está enfrentando. Então, eu vou chamar só a Suzete, porque é importante nesses espaços que a gente dê alguns lembretes em relação à solicitação do misoprostol para as unidades. Suzete, com você. Obrigada, Marisa. Bom dia a todos. Tudo bem, doutor Fabiano? Tudo bem, Adriana? 6 dessa manhã. Lembrar que a gente tem algumas regras para a dessas instituições. Então, as instituições precisam, com a sua legislação sanitária vigente, precisa encaminhar para assistência farmacêutica, precisa fazer esse contato via DRS, via saúde da mulher, para que esteja tudo dentro das normas, dentro das regras, para poder receber o miso. Estando tudo correto, é inserido no Farmanet, eles recebem uma senha, que eles modificam depois, e começam a fazer o pedido via sistema Farmanet. Essas unidades, esses equipamentos de saúde, ficam parametrizados com um quantitativo mínimo e um quantitativo máximo, para poder suprir sua demanda, tanto de miso quanto do DIU, que também vai em conjunto na saúde da mulher. E aqueles que tiver uma dificuldade ou algum outro problema, pode estar entrando em contato com as articuladoras da saúde da mulher, elas fazem a ponte com a gente na saúde da mulher aqui da SES, e a gente começa a conversar com a assistência farmacêutica, para ver qual é o pé que está ou porque teve algum problema, né, que não está no sistema ainda. Eu tenho algumas unidades que eu converso diretamente, e a gente faz essa inserção,
e quando não, a gente faz a disponibilização via o NAF do DRS, que é como a Marisa falou. A gente quer que isso esteja em todo ponto onde receba uma gestante, onde tenha o risco de uma parturiente estar em agravo. Então, a gente faz essa liberação ou via o sistema Farmanet ou via a NAF do DRS. Vou colocar aqui a nota técnica que foi elaborada junto com a assistência farmacêutica e onde tem todos os instrutivos para a unidade se atentar para ver se está dentro dos pedidos, dentro das regras. E deixo meu contato e contato da Marisa para caso necessite de alguma informação. Passa a palavra, Adriana. Obrigada. Suzete, se você for retornar a falar, seu microfone está dando um pouquinho de interferência, que eu acho que está encostando na sua máscara. Muito obrigada. Eu acho que essa questão do fluxo é de extrema importância para poder, não só, né, o ajuste para a solicitação do misoprostol, mas também para o alinhamento da questão da recomendação da nota das caixas de emergência. O suporte que as articuladoras da saúde da mulher fazem no território, como foi muito bem dito pela Marisa, elas trazem todo o apoio técnico que vocês precisam para as 3 caixas, né, que estão contidas na nota apresentada pelo Dr. Fabiano, e dizer que também nós temos, o grupo de enfrentamento tem uma preocupação imensa com a questão da capacitação e para a montagem das notas. Então, eu vou trazer a primeira pergunta na sequência dessa orientação que eu vou trazer para o Dr. Fabiano, que né, nós temos um time aí que é um time de especialistas da Hebron que fazem visitas hoje nas maternidades, levando as caixas para hemorragia, então eles levam um número adequado para cada instituição e eles fazem esse apoio aí ao grupo de enfrentamento, levando protocolos atualizados, além da nossa nota técnica, além dos fóruns, que são sempre os fóruns, as últimas atualizações, no caso será que será enviado para os senhores, assim como a importância da recomendação da presença das caixas de emergência no local que a mulher passa por assistência, como a Marisa disse, nos locais especializados para fazer assistência a essa mulher. Porém, dependendo da ambiência da instituição, alguns lugares essa atuação acontece nas portas de entrada, por isso o documento traz muito bem dito que as caixas devem estar presentes por onde as mulheres passarem, tá bom? E aí, dito isso, doutor Fabiano, eu vou encaminhar uma pergunta para o senhor, que qual a diferença da presença das caixas montadas nas unidades e as medicações e os materiais dentro dos carros de emergência? A gente tem visitado os hospitais, né? A equipe da saúde da mulher, a equipe da saúde da criança, a atenção básica e humanização para levar aí essa constituição de cuidado, de recomendação nos serviços, e essa pergunta tem sido muito frequente. Por que não essas medicações permanecerem nos carros de emergência? Quem é que fez a pergunta, Adriana? Oi, essa pergunta é de mais de um profissional, doutor. Então, vamos lá. Qual que é a ideia nossa em relação às caixas de emergência? A gente ter um foco naquele tipo de emergência. A gente está direcionando, a gente direciona o atendimento para essas mulheres. Porque se você abre um carro de emergência, vai ter um monte de medicação ali que não vai ser utilizada. Então, se a gente está falando de facilitar processos, de agilizar processos, tudo que a gente quer é que esteja tudo montadinho e disponível para a gente, incluindo um checklist, gente. Então, vocês imaginem, vocês têm ali um checklist do que tem que ser feito na assistência a essas mulheres naquela emergência específica. Está ali prontinho para vocês. Então, a ideia é facilitar mesmo, uma vez que algumas drogas, por exemplo, o misoprostol, eu não consigo vislumbrar o misoprostol num carrinho de emergência, né? E o misoprostol na caixa, uma caixa lacrada, a gente pode tranquilamente colocar, né? Até porque o carrinho de emergência é como se tivesse acesso a muitas outras equipes, né? Enfim, a gente consegue, ali na caixa de emergência, vai ficar mais restrito ao GO, ou até mesmo a equipe da enfermagem obstétrica, né? Que vai atuar em cima dessa mulher.
O que mais que eu acho que poderia ser um ponto aqui importante? Acho que a facilidade da gente ter essas caixas também nos setores diferentes do serviço. Então, às vezes, no alojamento conjunto, no pré-parto, na RPA, a gente vai ter uma caixa específica para cada setor. Né? Imagina se tem um carrinho de emergência em cada canto da maternidade. Talvez seja mais difícil, é mais caro, inclusive. Né? A caixa é algo, inclusive, mais acessível. Acho que é isso. Marisa, se quiser complementar alguma coisa. Eu acho que só para reforçar, lembrar, gente, por exemplo, quando você tem o material o respiratório numa caixa de urgência, de intubação, esse material ele fica em cima da caixa de urgência, porque é o primeiro material que você vai usar. Então, quando se pensou nas caixas de emergência, se pensou em utilização de protocolos, utilização rápida de protocolos, né? A gente sabe que, por exemplo, uma hemorragia, se você perder tempo nos primeiros minutos, você pode perder e você perde seu paciente. E na questão mesmo da capacitação dessa equipe. A partir do momento que você tem um protocolo, um checklist, você tem uma equipe propensa a ser mais treinada. E outra coisa, como esta caixa, a recomendação é que ela esteja no caminho da gestante, ou seja, sala de urgência, no centro obstétrico, no alojamento conjunto, quando a equipe da GO e o multiprofissional é chamada, ela já sabe que a caixa está lá, então ela já sabe que o protocolo é aquele e que aquilo que ela precisa está dentro da caixa. Quem trabalha em pronto-socorro, quem trabalha em unidade, sabe como é que é, né? Para você, às vezes, conseguir um material. Inclusive, a questão do MISO, que é uma questão polêmica, e eu volto a dizer para vocês, a gente fica com fentanil dentro do centro cirúrgico em consignação, tá? Então, é a mesma coisa para o misoprostol dentro da caixa. É uma consignação, usou, você vai prescrever, não usou, no caso aí, você devolve isso para a caixa, porque aí você usa em outra oportunidade, tá bom? Então, acho que é por isso que a gente insiste tanto em que vocês tenham as caixas e tenham as caixas por onde a mulher passa. Inclusive porque, isso já foi falado, que morte materna não dá, gente. Morte materna por hemorragia é inconcebível nos dias de hoje, nos dias atuais. Então, vamos pensar direitinho, por isso que a gente recomenda a organização das unidades. É isso aí, obrigada. Obrigada, Marisa. E eu quero reforçar a fala da Marisa, que quando nós olhamos para as razões de morte materna, quando nós olhamos as principais, e olhamos para esse documento, as principais causas estão na hemorragia, na hipertensão e na sepse. Quando a Marisa falar capacitação e para quais profissionais esse documento se destina, a gente fala em articulação, né? A gente fala, além da capacitação, de um time potente de resposta rápida. Então, o tempo salva vidas, né? Nós estamos falando da mulher e do seu filho e daqueles que ela deixou na sua casa. Então, essa indignação precisa estar conosco o tempo todo. Então, o grupo de enfrentamento, junto com a expertise do Dr. Fabiano, poder falar para vocês disso e do trabalho que foi da secretaria para que esse documento pudesse nascer, né, na sua primeira versão aí, em múltiplas mãos, né, o doutor Fabiano já citou a doutora Elaine Moisés, o doutor Ricardo Cavalli, a Mater nos cedendo os guidelines deles, os procedimentos que eles usam e dão certo e salvam vidas, e nessa segunda, trazer tudo aquilo que nós aprendemos com a primeira, para que a gente possa sanar esses espaços, essas lacunas assistenciais para aprimorar a assistência. Doutor Fabiano, tem mais uma pergunta. A S. Santos pergunta, por que o misoprostol precisa ficar na caixa e o derivado de ergo não, ele fica refrigerado? Outra questão o profissional, para agilizar o atendimento, retirar essa ampola anterior ao seu uso e o mau acondicionamento dele, o que pode acontecer para a assistência da mulher, por exemplo, colocar a ampola no bolso até que ela possa ser utilizada. Vamos lá.
Primeiro, em relação ao derivado do ergo, ele pode também ficar na caixa, tá, pessoal? Não tem uma contraindicação que ele fique na caixa, não. Então, aquelas medicações que eu mostrei, elas estão dentro da caixa, tá bom? Então, elas serão encontradas ali. O fato do misoprostol, eu não sei se quem já vivenciou isso, eu tenho várias histórias na minha vida de precisar do misoprostol e a equipe toda ficar batendo cabeça. Gente, precisa da receita, corre na farmácia, não sei o quê. Quando vai ver, isso demora 20 minutos para chegar o medicamento, entendeu? Então, o que a gente não quer, tendo essas medicações dentro da caixa, é justamente ter esse processo lentificado. A gente quer uma assistência rápida e precisa às nossas mulheres. Então, ter as medicações todas na caixa vão resolver esse problema. Em relação ao condicionamento inadequado, não preciso nem dizer, né, gente? Colocar no bolso até ser utilizado, não existe isso, né? Você vai pegar a medicação na hora, no momento em que for utilizá-la, né? A caixa vai estar ali próximo, né, do ambiente da assistência. Então, vai lá, busca na caixa e aplica a medicação no paciente. Não tem por que acondicionar de forma inadequada. Se não ficou claro, manda de novo a pergunta aí. Tá bom, muito obrigada. Tem uma pergunta da Joélia Sarmento. O curso de HPP, qual plataforma podemos acessar para fazê-lo? É mais fácil você falar, né, Adri? Acho que... Posso falar? Tá bom. Pode. Bom, então, a gente tem o curso do HPP, que é pela SOGESP, como o doutor Fabiano trouxe, e o acesso é pela própria plataforma da SOGESP. Nós temos, inclusive, que faz parte do nosso fórum de discussões, nossa mediadora e matriciadora, a doutora Rosana Francisco, está conosco todas as terças-feiras com temas emblemáticos que tratam dessa questão da saúde da mulher e das crianças. E dizer para vocês que o contato para a equipe que vai levar a capacitação da questão da montagem das caixas técnicas, que foi citado aqui, que é o time da Hebron, vocês fazem contato com a saúde da mulher, com as próprias articuladoras nos territórios do estado, porque eles são divididos, né, em cada região estadual, ou com o próprio grupo de enfrentamento, que nós colocaremos vocês em contato com eles, para que eles possam levar esse material para vocês até as suas instituições. Joélia Oi, doutor. Só que dá para acrescentar que a gente tem a aula gravada também de hemorragia pós-parto, que é um conteúdo mais completo, que não é o curso prático, mas que também tem essa aula gravada já. E aí você pode falar no YouTube da secretaria, que eu não vou saber de cabeça assim. Eu já disponibilizei aqui, doutor, várias vezes no chat, inclusive a nossa terceira aula, vou disponibilizar a aula aqui para vocês, enquanto o doutor Fabiano responde a próxima questão. Obrigada, doutor Fabiano. Joélia Sarmento Silva, ainda está sendo protocolo 10 unidades IM no pós-parto ou tem algum critério específico? Ainda é protocolo 10 unidades IM no pós-parto. Mantém. É preconizado pela Organização Mundial da Saúde, inclusive. A Carla Rossetti, ela deixa, não é uma pergunta, na realidade é uma afirmação. Os farmacêuticos continuam com resistência em deixar o misoprostol na caixa, doutor Fabiano. A gente sabe disso, a gente entende isso, mas isso é um trabalho de formiguinha mesmo, de ir lá e conversar, e mostrar a nota técnica, a nota técnica dá embasamento para vocês, para falar, olha, ok, você está resistente, mas olha aqui, é uma nota técnica do Estado, tá? Da Secretaria do Estado. Então, assim, nós vamos ter que rever como que a gente vai fazer isso, mas é mostrar que a gente já tem um documento oficial realmente demonstrando a necessidade de... Eu acho importante a sua fala, doutor Fabiano, porque exatamente isso, né? Acho que a Marisa e a Suzete representam aqui a coordenação da saúde das mulheres, e a nota, ela recomenda, né? Quando a gente recomenda, é porque isso é uma normativa, ela precisa ser cumprida nos hospitais estaduais. É óbvio que nós temos outros equipamentos, e aí essa recomendação, quando a gente olha para uma recomendação, ela está evidência científica. Então, assim, doutor Fabiano tem
trouxe aqui, apresentou para vocês todas as evidências, e isso diminui risco, diminui injúria, e diminui sequelas e salva vidas. Então, recomendação. Então, o que a gente sugere, né? Que diante dessas dificuldades, que vocês acionem as áreas que fazem apoio técnico, para que a gente possa fazer esse apoio. O grupo de enfrentamento está presente aqui conosco hoje, nós temos médicos especialistas, nós temos gestores, nós temos toda a formação da área técnica que pode dar o suporte para vocês, para que a gente possa diminuir esses gaps na assistência, nos serviços, né, porque tem aí um caminhar, né, tem um fluxo aí de atendimento para isso, e a proposta de termos solicitado para o doutor Fabiano fazer essa atualização desse documento é exatamente para isso, que essas lacunas sejam aparadas e que a gente tenha uma assistência integral e a assistência seja em tempo oportuno para essa mulher. Marisa, você quer, por favor, complementar? Eu acho que assim, é reforçar de novo, é recomendação. A gente, enquanto enfermeiro, todo mundo sabe, acho que isso tem que ser discutido junto à farmácia. Vários medicamentos, a gente fica com esses medicamentos em consignação até eles serem utilizados. Gente, não é diferente, eu pelo menos não acho. Não é diferente de um diazepam, de um Gardenal, vou dar mais para o simplesinho, né? A diferença desculpa, eu vou falar porque ultimamente ando meio assim, a diferença é uma questão ideológica, só porque bisoprostol pode induzir aborto, quer dizer que não pode ficar na caixinha, e o Gardenal e o diazepam pode? Então, assim, é repensar, né, gente? É a questão mesmo que o doutor Fabiano falou, é tempo. E aí, assim, você tem que fazer uma receita em 2 vias, carimbada, não sei o que lá, não sei o que lá, para pedir um misoprostol, que você já poderia ter utilizado e salvar uma vida, então é pensar nisso, né? Que ele deve ter esse tratamento, a responsabilidade é a mesma, ninguém é biruta de ficar dando misoprostol para os outros tomar assim à toa, falando um português bem claro. Então, é uma questão das equipes sentarem e se entenderem. Outra coisa que a gente vai colocar aqui, acho que a Suzete concorda comigo, os farmacêuticos estão muito distantes deste processo. E isso eu já falei numa reunião para farmacêuticos do Estado, da importância do farmacêutico dentro da equipe de saúde, né? Então, assim, as questões que a gente tem em relação à solicitação do insumo na Farmanet, quem faz essa solicitação é a farmácia da unidade, o farmacêutico, no caso. Então, ele precisa se inteirar, porque ele faz parte desse sistema, ele faz parte dessa cadeia, e ele é uma peça importantíssima para tudo isso. Então, não dá para ele ficar de fora. Então, levem essa informação para ele, levem as notas técnicas, as questões do Farmanet, a outra que é o que eu falei, a nota técnica 50, que acho que a Suzete está até colocando aí no site, para que ele entenda que o papel dele é muito importante de solicitação, né? E nós, enquanto área técnica, junto com a CAF, a gente tenta, na melhor forma, apoiar vocês aí, tá bom? Então, acho que é isso, e acho que é isso. Passo aí, Marisa. Doutor Fabiano, Brobe pergunta, qual seria a conduta no período pós-estabilização? Manter a paciente enquanto tempo em CO e não liberar para o alojamento conjunto? Ele deve estar falando dos casos de hemorragia, eu imagino, né? Sim. Nesse caso, a gente pelo menos fica com essa vigilância de 2 horas, tá, gente? Então, pelo menos 2 horas em vigilância dessa mulher ali, no pós-controle de hemorragia, e se puder, se tiver vaga, o ideal é que essa paciente vá para a UTI, para ser monitorizada de forma mais frequente. Agora, é claro, eu acho que tudo tem que ser individualizado, né? A gente está ali diante de um cenário, uma paciente com hemorragia leve, que você reverteu com medicamentos, foi super simples o processo. Acho que, eventualmente, essa mulher, é claro que a gente pode considerar mandá-la para o alojamento conjunto. E orientar a equipe, que ela teve esse quadro de hemorragia, para que a equipe fique ali em cima e continue monitorizando essa paciente.
Marisa. Doutor Fabiano, eu acho... desculpa, Marisa, pode falar. Não, só acho que aproveitando isso, doutor Fabiano, eu acho que você podia dar uma orientação nos pós-partos em geral, né? A importância de você olhar o sangramento dessa mulher, né? E todas as questões do globo de segurança, etc. Por que isso é importante? Se existe algum instrumento que a gente pode utilizar para isso? Porque às vezes a mulher fica lá jogada, né, na RA, e assim, né? Eu acho que é importante. Não sei, você pode falar um pouco? Posso, claro. Uma das coisas que a gente tem que ter atenção é que esse útero tem que estar contraído e o sangramento tem que estar controlado, né, gente? Então, por isso que quando a gente fala de vigilância uterina a cada 15 minutos mesmo, aí lá ver se esse útero está contraído. Se ele estiver contraído, maravilha, daí 15 minutos você vai avaliar de novo esse útero. Se ele não estiver contraído, você já vai tomar as medidas para que esse útero contraia, né? Então, e observar o sangramento. E a gente tem um score também que chama Mills, que também é muito bacana de ser instituído. Isso é uma outra coisa que a gente pode até trabalhar depois, para a gente difundir um pouco mais, que seria um score de alerta precoce modificado para obstetrícia. Isso ele se baseia em parâmetros vitais também, em que ele detecta, ele faz uma hierarquização da assistência. Então, ele observa quem é da equipe de assistência que tem que ficar em cima daquela mulher. Então, qualquer alteração, ele vai subindo a escala hierárquica de responsabilidade. Então, o MILS, para quem não conhece, escreve EMEOWS. Tá? Para quem não conhece, também é uma opção boa para a gente instituir nas nossas enfermarias, para também detectar aí pacientes que eventualmente apresentem alterações de parâmetros clínicos. E, como eu disse também, o acompanhante, né, gente? Lembrar que o acompanhante é fundamental, porque a gente orienta e o acompanhante, na maioria das vezes, ele não é bobo, gente. Ele vai conseguir perceber que é diferente, está muito aumentado. E ainda que ele nos chame mais vezes por sangramento normal, é melhor que ele nos chame mais vezes e fale, não, tá tudo bem, esse sangramento é normal. A gente vai ensinando para ele o que é o sangramento normal, porque se houver um sangramento anormal, ele vai dizer... É exatamente isso que eu ia complementar, né, ao término da sua fala, o quanto é importante as instituições terem esse protocolo de liberação do acompanhante 24 horas, acompanhante de escolha da mulher, e eu acho isso é muito difundido e muito trabalhado. Nós tivemos aí recentemente um caso na mídia muito emblemático, que envolvia violência obstétrica, e nós fomos cobrados. O Estado de São Paulo precisa trabalhar com a questão do acompanhante. Nós trabalhamos isso insistentemente. Eu acho que essa questão não só é trabalhada na saúde da mulher, mas na humanização, o quanto esses protocolos devem estar existir, escritos, instituídos, e num período de 24 horas. Então, essa questão salva vidas, porque tem instituições que não têm equipe suficiente para ficar com esse olhar integral para a mulher, né, esse olhar direcionado. Então, o acompanhante é uma excelente estratégia para identificar uma emergência. Doutor Fabiano, a Roberta de Carvalho Rocha, ela faz uma consideração em relação à ocitocina. É um medicamento refrigerado e, por isso, não é possível mantê-lo na caixa. Deve ser armazenado adequadamente em refrigerador próximo aos locais de atendimento. Olha, se você tem na sua instituição o costume de deixar a ocitocina refrigerada, a ocitocina é a medicação que menos me preocupa, porque ela está acessível em todos os centros obstétricos. De todo modo, se a gente está num setor em que a gente não tem ocitocina, a gente vai deixar a ocitocina na caixa. Porque é melhor a gente ter essa ocitocina disponível ali, utilizá-la daquela forma, e eventualmente buscar outra ocitocina, se precisar fazer ali, mas aquela ocitocina tem que estar na caixa acessível ali. Combinado? É isso. Combinado. A Miltes, acho que é Miltes, né? Guedes, sou farmacêutica clínica, estou aqui para entender melhor o processo e como posso ajudar na conduta da obstetrícia. Precisamos estar integrados. E se o farmacêutico não estiver próximo, muitos processos vão ficar travados.
Eu vou agradecer demais a sua presença e sua fala, Milton, dizer que nosso trabalho é de inserir, né, a multidisciplinaridade nesse processo, pensando que sozinhos nós não fazemos nada. Então, a equipe médica traz a importância representada aqui pelo Dr. Fabiano, desta integração. E quando nós olhamos para o time de assistência para a mulher, o quanto isso tem que ser singular e quanto isso tem que ser especializado. E nós juntos, nós fazemos que essa assistência seja complexa e efetiva. E vou passar para as considerações, doutor Fabiano, a sua afirmação. Eu acho que você falou bem, André. Eu acho que o grande ponto é justamente esse mesmo, a gente se unir como equipe, né, que todos tenham uma conversa mais frequente. Reuniões são muito importantes nesse sentido, mas são reuniões curtas, rápidas, objetivas e com pauta. O que não dá é para ficar fazendo um monte de reunião que nada se resolve. Então, isso é dica para a vida. Criem uma pauta e vamos falar sobre isso hoje. Como é que a gente vai instituir no nosso centro? Como é que a gente vai fazer com que isso funcione aqui? Quais são as dificuldades? Que a gente vai lidando com essas dificuldades até chegar num ponto em que a coisa funcione adequadamente. Obrigada, doutor Fabiano. A Alda Teixeira pergunta, sobre o uso de plasma nas hemorragias, qual o momento da indicação? Toda vez que a gente tiver um quadro de transfusão maciça, né, que a gente precisar fazer um protocolo de transfusão maciça, a gente vai usar todos os derivados. Na aula de hemorragia pós-parto, que está no YouTube da Secretaria também, eu falo sobre o momento de fazer transfusão maciça. Mas a gente faz plasma, crio e plaqueta, além do concentrado de hemácias. Então, se é uma paciente grave, a gente, em geral, quando fala de transfusão maciça, a gente vai usar todos os hemocomponentes. É isso. Doutor Fabiano, a sua aula de hemorragia pós-parto já está disponível no link para todos os participantes. A Ivete Gonçalves, muito boa apresentação, nos ajuda muito a tomar condutas nas urgências e emergências. Parabéns, doutor Fabiano. No chat, nós não temos mais pergunta, mas eu gostaria de... Gláucia, você teria alguma contribuição para trazer em relação ao apoio aos territórios? Não, eu queria agradecer a presença do Dr. Fabiano, a aula que foi maravilhosa, e o pessoal que está assistindo pode contar com o time Bron, né? Em São Paulo tem eu, a Michele, o Murilo e o Fábio, tá? A gente pode aí mandar o contato para vocês, ou então procurar as meninas que elas tenham os contatos. Agradecer, obrigada a vocês pela parceria e também pela iniciativa. Marisa? Eu acho que só queria agradecer, né, muito aí o doutor Fabiano, a gente sabe o quanto é difícil, né, mas eu acho que é uma missão, né, que vocês têm, e eu acho que todos nós estamos aí firmes e fortes para que a gente possa realmente ficar tranquilo de que o Estado, as unidades vão estar capacitadas, treinadas, sensibilizadas, né, para o atendimento a essas mulheres na urgência, se Deus quiser. Então é isso, muito obrigada, Adriana, pelo espaço, e passo a palavra aí. Obrigada. Eu, antes de passar para as considerações finais do nosso convidado, o doutor Fabiano Elisei Serra, os estados que eu citei, vou complementar, então nós tivemos hoje conosco Pernambuco, Pará, Manaus, Alagoas e Bahia, muito obrigada pela presença de vocês. Nós, né, nesse enfrentamento aí, nessa luta para melhoria da assistência para a mulher e para as crianças, nós nos colocamos à disposição. A saúde da mulher e da criança tem um trabalho hercúleo aí para que a gente possa otimizar esses recursos, né? Então, a gente vem trabalhando já aí a Marisa nessa luta há mais de uma década, bem mais de uma década, e a gente soma esse time, o grupo de enfrentamento, soma aí forças para que a gente possa
fazer com que a vida após o parto seja um direito para que essas mulheres voltem para os seus lares com seus bebês. Então, é com muito orgulho que a gente faz esses eventos, que a gente divulga esses documentos, que a gente consegue aí, com muita luta, muita força, que a gente pode trazer isso para aprimorar, para facilitar o dia a dia de vocês na ponta, que a gente precisa voltar todos os dias para prestar assistência. Então, agora vou passar a palavra para as considerações do doutor Fabiano, e já me despeço aqui em nome do grupo de enfrentamento, e muito obrigada por sua parceria de sempre, doutor Fabiano, a palavra é sua. Eu queria agradecer a todos vocês da secretaria. Acho que isso é uma oportunidade muito grande da gente realmente mudar o futuro das nossas mulheres, das nossas famílias. A gente sabe que uma família sem uma mãe é uma família que já começa capenga, né? A mãe ela é extremamente importante. Então, a gente tem que focar e entender que a gente tem um papelzinho ali, cada um tem sua parte nesse processo. E a morte materna é responsabilidade nossa. A gente tem que trazer isso para a gente, porque se a gente não trouxer, nada vai mudar. E algumas vezes eu acho que vale a pena a gente refletir. Será que nesse processo de melhoria na assistência, eu estou sendo empecilho algumas vezes? Porque às vezes a gente toma condutas e faz reflexões e fala um não, sem necessariamente avaliar a consequência daquele não. Então, trazer reflexão mesmo, será que eu sou empecilho em algum momento para que a assistência seja melhorada? Então, foquem nisso e trabalhem conjuntamente. Interdisciplinaridade é a regra, é o que a gente tem, é o lema, né? Uma equipe interdisciplinar que trabalha bem garante aí uma assistência de qualidade às nossas mulheres, à nossa população. Isso vale para todo mundo. Estou muito feliz de ter participado mais uma vez desse projeto, né, de ter atualizado a nota técnica e de trazer isso para vocês hoje, porque realmente eu sei que eu estou contribuindo aí também com um pouquinho da minha parte. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Fabiano, em nome da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Obrigada a todos, tenham uma ótima semana.